No programa O Produtor Quer Saber de hoje, nós vamos falar sobre o segundo seminário do projeto Campo Futuro, onde foram apresentados os resultados em diversas cadeias produtivas na sede da CNA em Brasília. Hoje nós recebemos Larissa Pagliuca, que é pesquisadora do CPEA-Exalc. Ela vai falar sobre o mercado de hortaliças. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Larissa, conta pra gente um pouco deste setor. Vamos traçar um pouco o cenário este ano do setor de horticultura, como é que ele está organizado. Lá no CPEA, na parte de horticultura, nós acompanhamos o mercado de algumas hortaliças, infelizmente não conseguimos acompanhar todas. Então o nosso foco é batata, tomate, cenoura, cebola e alface. Para essas culturas, o primeiro semestre desse ano foi um semestre muito bom em termos de preço, os preços ficaram bem elevados, mas foi por conta do problema na safra dessas culturas. Então o clima não ajudou o produtor, a produtividade ficou baixa, teve muitas perdas nas lavouras, principalmente nas lavouras do sul do estado. Então as chuvas excessivas aí prejudicaram a produção de cebola, a produção de batata. E com isso, com a baixa oferta, os preços explodiram, então foram lá para o alto. Isso dá a impressão de que o produtor ganhou muito dinheiro, né, porque o preço ficou bem elevado, mas ele acabou tendo bastante prejuízo. E o consumidor também não foi muito beneficiado, porque com o preço alto ficou mais caro aí os produtos, né? Inclusive são produtos que impactam na inflação, né, e a mídia aí fica sempre comentando. O clima, ele interferiu muito este ano, foi um diferencial muito grande em relação a se conseguir a formação dos preços? Sim, foi bem impactante. Choveu muito no sul, né, como eu comentei, e a produção teve bastante perda, teve região que teve problema com granizo também em junho e julho, que é o caso de Sumaré em São Paulo, com produtores que colhem tomate, então acabou prejudicando a lavoura. Em algumas regiões teve geada e também acabou afetando. Então, é perda mesmo, né? O produtor não consegue colher toda a área, ele investiu naquela área e não conseguiu colher. Você que acompanha também dentro desse setor, você acompanha muito mais fortemente a questão do tomate, né? Como é que está a geografia da produção do tomate no Brasil? É uma produção bem distribuída ao longo do país. Aí a gente tem produção do norte até o sul do país, no Rio Grande do Sul. Depende da região, são produtores maiores, mais tecnificados, com uma escala de produção maior, é o caso de Goiás, é o caso da Bahia. E em algumas regiões, os produtores são de menor escala, principalmente por conta do relevo, né, na região, que é o caso dos produtores do sul ou mesmo do estado de São Paulo. E os produtores do norte, eles também tiveram um problema com o clima, mas diferente do sul e do sudeste foi, na verdade, a falta de chuva, né? A região está sofrendo bastante com a seca nos últimos 2, 3 anos e eles acabaram perdendo bem com a produção. Então a gente tem, como a produção é muito pulverizada, o cenário muda bastante entre um estado e outro, né? A questão da oferta. Então, no sul, o problema do excesso de chuva, no norte, norte e nordeste, a questão da seca, e em Minas e São Paulo, problema também com chuva, em alguns momentos falta de água. Então, é interessante a gente estar sempre analisando todas as regiões, né? Porque uma pode estar abastecendo uma outra que esteja com algum problema, assim. Temos essas dimensões, né, que você fala em relação a diversidade que temos no Brasil de tipos de produtores de tomate, né? Um exemplo você citou aí de Goiás, né? A irrigação é muito forte, né? Ali já muda até o mercado para esses produtores, já é diferenciado? Ah, sim. Ele muda, o sistema de produção muda, né? Os produtores usando pivô para irrigação. Mais no Nordeste, o sistema do estaqueamento muda, então em São Paulo são estacas grandes, no Nordeste eles falam que são semi-estaqueados, estacas menores. Em Goiás, há a produção de tomate rasteiro, que não tem as estacas. De todo o sistema é mecanizado, a colheita é mecanizada, são tomates que vão para a indústria. Então muda também o sistema de produção conforme a escala. E o interessante é o que os produtores comentam que deveria ser a tendência aí nos próximos anos, é fazer a produção de tomate num sistema semi-estaqueado ou rasteiro mesmo, para poder mecanizar ao máximo
todas as atividades, porque o custo com a mão de obra é muito alto, né? Ela exige, né? Principalmente naqueles relevos, né, acidentados, que a gente vê muito no sul isso, né? E complica até, porque é uma cultura que exige muita aplicação de defensivos. As pulverizações são bastante, em torno de 40 a 45 pulverizações numa safra, num ciclo de 6 meses. Se você for comparar com uma soja, um milho, né, é muita pulverização. E a mão de obra maior também é com relação à colheita. Precisa de bastante gente para colher. Se for um sistema mecanizado aí, você economizaria bastante. E é uma colheita escalonada ainda, né, nesse sentido, de ver o tomate em que ponto ele está para a colheita. Agora, esse custo com a pulverização, ele pesou muito este ano? Pesou bastante. No sul, os gastos com inseticidas e bactericidas subiram, e no Nordeste, apesar de não estar úmido, mas esteve seco, os gastos com inseticida aumentaram bastante. O produtor tem que ficar atento e não pode dar moleza para o clima, porque afeta a produtividade. Ele tem que continuar pulverizando para manter todo o sistema aí, eficiente, né, com alta produtividade, porque com os preços oscilam muito, né, não só de tomate, das outras hortaliças também, então ele precisa manter alta produtividade para manter um bom resultado. E como é que está a produtividade? A radiografia da produtividade, ela é muito diferente de um produtor para o outro? Quer dizer, no Brasil você não consegue ter uma média sólida para cima, é uma média muito pulverizada, tipos de produtores, mais tecnificado, menos tecnificado. Como é que está a produtividade no Brasil? Sim, a produtividade média do Brasil em hortaliças ainda é abaixo do potencial das culturas, então existe bastante investimento em sementes híbridas, sementes com tecnologia, produtos aí que ajudam o produtor a ter uma boa produtividade, mas a gente ainda carece muito do setor de produtores que realmente utilizam esse sistema e aplicam essa tecnologia. Então ainda é pouco, são poucos produtores que fazem. A maioria quem faz é de média e alta escala de produção. Os pequenos produtores têm um pouco mais de dificuldade de utilizar esses produtos mais caros, uma semente com melhoramento, né? E isso acaba fazendo com que a média da produtividade fique baixa. Por exemplo, a gente tem casos de cebola, que produtores chegam a colher mais de 100 toneladas por hectare, mas tem regiões que a média é 20. Então, dá bastante diferença, assim. No caso de tomate, tem regiões que podem colher 500 caixas por hectare, que são regiões da Bahia, em Goiás, ou mesmo em São Paulo, grandes produtores conseguem isso. Mas tem regiões que o produtor não consegue utilizar uma semente com resistência a uma virose, alguma doença, então ele colhe 100, 150 caixas por hectare. Então tem muita diferença. Então tem um potencial muito grande para crescer com a tecnologia que a gente tem hoje, de semente, defensivos e adubos. A gente conseguiria produzir muito mais se todos utilizassem essa tecnologia, tivessem acesso a ela, né, e utilizassem. Me traça para mim como é que foi esse ano em relação ao tomate, como é que ele não é a primeira vez que ele é vilão da inflação, né? Quer dizer, que ele consegue ser vilão para o consumidor, mas também depois ele acaba sendo vilão para o produtor porque os preços caem. Traça para mim esse histórico deste ano aí. Tá. Então esse ano nós começamos com preços muito altos de tomate. Em janeiro, o produtor vendendo a 60, 70 reais a caixa de tomate, o produtor que tinha tomate, claro, né? Então os custos para o consumidor aumentou bem, porque a gente estava com falta de oferta nacional. Sul, que é a principal região que estava colhendo no momento, tinha chuva, problema na produção, não tinha tomate para colher. Aí, a partir de então, em março, abril, começou a amenizar a questão do clima, né, melhorar para as regiões produtoras, a produtividade do tomate começou a subir nas regiões, começaram a ser colhidas as regiões do centro-oeste e do nordeste. Então, a oferta começou a melhorar e os preços foram caindo. Mas ainda há níveis que se paga o custo de produção, o produtor conseguiu ter uma boa rentabilidade aí. Agora, para o segundo semestre, as principais regiões tiveram um boom de produtividade. A produção foi muito boa, porque o clima ficou mais seco, nas regiões que estavam chovendo, voltou as chuvas em algumas regiões agora, então a produtividade aumentou mais ainda. Então agora os preços estão bem baixos, em algumas regiões abaixo do custo de produção. Então é bem cíclico, né? Então o interessante seria o produtor conseguir colher tomate do maior tempo possível, mais de 2, 3 meses, porque ele reduziria esse risco de preço.
né? Se você tem uma produção e você só consegue colher naqueles 15 dias ali, o seu risco é muito maior de ter um prejuízo. Larissa, nós vamos fazer um breve intervalo e logo depois do intervalo nós voltaremos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber e vamos destacar mais o projeto Campo Futuro para o setor de horticultura. É um instante só, não saia daí.